Apresentação, take 1. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Oi, gente. Meu nome é Clarice. Muita gente me conhece por Clara. Eu mesma uso as minhas redes sociais, Clara. Eu sou formada em jornalismo, em letras, português e inglês, mas também dou aula de espanhol, tenho proficiência também em espanhol. Estou estudando Direito, é a segunda vez que eu entro no curso de Direito, espero que dessa vez eu acabe. Também estou fazendo uma pós-graduação por EAD, ensino à distância, né, para quem não sabe o que é EAD, em gestão pública. Eu nasci em Osório, que é uma cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul, e fui, no fim da minha adolescência, morar em Brasília. Então, eu fiquei em Brasília praticamente 25 anos morando. Lá que eu me formei, lá que eu fiquei estudando, trabalhando, toda a minha vida profissional lá. Trabalhei mais como jornalista do que como professora. Nesse período que eu fiquei morando em Brasília, por 2 vezes eu saí do Brasil para morar, para estudar, né? Então eu fui para a Inglaterra, para uma cidade chamada Brighton, que é litoral também lá na Inglaterra, fica perto, não fica muito longe de Londres. E voltei para Brasília, fui para estudar inglês. E depois, anos depois, eu fui para Salamanca, que é uma cidade da Espanha, uma cidade pequena, mas muito famosa, muito conhecida por vários motivos. Um deles é que a Universidade de Salamanca é a 4ª universidade mais antiga do mundo, é lá que eu estudei, fui fazer doutorado em sociologia lá. E a cidade é histórica, muito importante. E linda, linda. Voltei para Brasília depois, fiquei 3 anos lá praticamente e voltei para Brasília. Então, como eu falei, eu trabalhei a maior parte do tempo da minha vida em Brasília como jornalista e não como professora. Agora eu estou como professora, né? Então, eu estou usando um canal que eu já tinha no YouTube para dar continuidade nas postagens, só que agora com um enfoque um pouco diferente, né? Por que eu estou usando o mesmo canal? Bom, esse canal que eu já tinha era para registrar um documentário que eu comecei a fazer e que eu vou ter um vídeo só para falar desse documentário, vai ser o número 3 do vídeo de apresentações. Eu resolvi dividir, para não ficar cansativo, as apresentações em 3 vídeos, né? Um que é esse que eu tô falando agora, dizendo quem eu sou e a minha formação. O 2 é para falar de uma fase específica da minha vida, mas que é muito importante, que foi quando eu tive câncer, que foi por causa do câncer que deu o que vai ser falado no vídeo 3, que é a origem do projeto, do documentário e do livro. Por isso que eu dividi em 3 partes para não ficar pesado, muito cansativo. E aí eu não atingiria o meu objetivo, que era passar as informações a meu respeito, né? Então eu vou usar o mesmo canal, porque daí quem quiser depois saber mais do outro projeto, que é o projeto do documentário e do livro, já vai estar tudo aqui. Então a pessoa não vai ter que se dar o trabalho de ficar abrindo outro link, procurando o outro canal, então já fica tudo aqui. Mas agora eu vou fazer uma coisa que eu já há muito tempo eu queria fazer, e muitos amigos e amigas falam, claro, você tinha que conversar essas coisas que você fala, que você escreve num canal e tal. Só que assim, ter um canal no YouTube qualquer pessoa pode ter, né? Mas assim, o sucesso, entre aspas, né? O sucesso de ser uma coisa séria para mim, requer uma periodicidade, um trabalho de pesquisa, seja lá o assunto que eu quiser abordar. Eu não posso só chegar aqui e ficar vomitando um monte de coisas, né? Tem que ter uma periodicidade, tem que ter uma disciplina para isso, né? E muita pesquisa. Claro, eu leio muito, eu sou jornalista, eu leio, eu tenho alerta, né, de notícias de vários jornais do Brasil, jornais e revistas, né, e de outros países também.
leio muito, então eu nunca, assim, não, né, fake news nem pensar, né, eu verifico mesmo, quando eu digo, se, né, claro que como eu sou jornalista, tem coisa que a gente bate o olho e a gente já sabe, não, isso aqui é fake news, até pela estrutura ali do texto, ou o português, alguma, né, tem indícios, a gente estuda para isso, né, mas às vezes não, é uma fake news bem montada, bem feita, aí você tem que averiguar, tem até no meu Facebook eu divulgo, assim, como verificar se uma notícia é fake ou não, tá? Então, assim, eu resolvi usar, então por isso que eu tô usando o mesmo canal, tá? O canal que eu usava para divulgar o documentário. E o outro motivo que eu tô usando o mesmo canal é que o projeto do documentário e do livro não acabou, né? Ele está em stand-by, ele está sendo editado, tanto o documentário quanto o livro, mas não sei se vocês sabem, se não sabem, ficam sabendo que é muito caro editar documentário e livro, né? O documentário fica até mais caro às vezes que o livro. E eu não tenho esse recurso. Eu fiz o documentário por doações, que se chama crowdfunding, doação espontânea. Vou explicar melhor lá no vídeo 3. Então, eu só queria explicar aqui agora por que eu estou usando o mesmo canal, tá? Que daí lá embaixo vocês vão conseguir ver um monte de coisa sobre o meu documentário. E isso vai também falar muito sobre quem eu sou, né? Nas minhas postagens lá do documentário, as entrevistas que eu fiz. Vai falar. Bom, aí eu comentei que eu morei fora do Brasil, né? Eu morava em Brasília, morei na Inglaterra, morei na Espanha, mas morei em outros países também. E isso meio que me sinto meio cidadã do mundo, assim, né? Viajei bastante também. Agora eu estou no Rio Grande do Sul, concursada, professora de ano passado de português, e ano retrasado e ano passado de português, e esse ano eu tô dando aula de inglês para ensino fundamental, educação infantil e também dava antes para ensino médio. Então, assim, esse canal vai ter muito pré-adolescente e adolescente, meus alunos, ex-alunos, que vão assistir. Então, claro que tem um tom mais moderado, né? Expectativas. Bom, eu tenho direito de ter o canal como qualquer pessoa tem, né? Como eu disse antes. Por experiência com o documentário, com o livro, né, eu tenho os pés muito no chão, assim. Primeiro que eu não estou usando o canal para ser uma influenciadora digital, nem para ser uma youtuber famosa, mas para conversar, dialogar, que não é isso que a gente faz o tempo todo com os amigos, né? Eu, no caso, como professora, dialogo muito com os alunos e tal. Por que não colocar essas conversas agora? Qual o momento melhor para se criar um canal no YouTube, né? Bom, acho que agora que a gente está vivendo essa experiência única, né, de isolamento social com a pandemia do coronavírus, achei que era o momento ideal, porque assim, as pessoas, né, têm tempo, mais tempo para ler e eu tenho mais tempo também para fazer as postagens. Então acho que é um momento oportuno assim para fazer esse. E tem muito assunto, né? Tem todo tipo de assunto. Eu escrevo muito, muito, muito conto, crônica, poesias de gêneros diferentes. Eu tenho contos de gêneros diferentes. Tem muita, muita coisa. Acho que tem material assim para uns 3 livros. Mas o livro que eu tô dando prioridade agora é o do documentário, porque esse, né, para não perder o time também, né? Então depois os outros livros que eu ainda quero publicar de contos e crônicas, né, vai ser em outro momento. Mas eu de vez em quando divulgo alguma coisa que eu escrevo nas minhas redes sociais, né? E agora com esse canal vou também divulgar aqui, né, no espaço de texto alguns textos meus. Então, sobre a expectativa, é claro que eu não crio grandes expectativas, não é esse, eu não ganho nada com isso, assim, financeiramente, né? Mas a ideia é propor diálogo, conversa, né? Troca de ideias, né? Compartilhar conhecimento, na medida em que, ou à medida que, né? Eu compartilho conhecimento, eu também adquiro conhecimento. E essa é a ideia, né? Compartilhar e adquirir. Né? Tem gente que fala que a ignorância, a alienação é felicidade, né? Porque você não sente falta daquilo que você não conhece,
daquilo que você não viveu, não viu. Então você não sente falta e não tem noção, né, do que tem para lá fora, né? Lá fora que eu digo no mundo das ideias, né? Não só no sentido físico. Então, por isso que tem gente que fala que alienação, ignorância é felicidade. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente deveria ficar com o pé no chão para saber que menos a gente sabe, né? Assim, que tem muita coisa para se aprender e que é impossível, né? Aprender muito até o fim da vida. A gente aprende, lê, estuda e cada vez a gente toma conhecimento do quanto a gente não sabe muito. Então, é claro que tem gente com menos conhecimento que eu e gente com muito mais conhecimento do que eu. É normal, é assim. Mas isso não invalida minhas ideias, as minhas opiniões, né? Eu vou deixar também sempre aqui, assim, dicas de quem eu sigo, que nesse momento eu estou acompanhando, sites ou pessoas, ou canais, né, de grupos ou pessoas, ou livros, né? Eu leio muito, então sempre tem comentários de livros e outras sugestões. E também muita coisa com base no que as pessoas pedem, né? Por exemplo, adolescentes, pré-adolescentes que estão lendo livros para fazer trabalho, para vestibular, para a escola, quiserem alguma sugestão, quiserem alguma dica, pode mandar nos comentários que eu ajudo, não tem problema nenhum. Ou com as línguas, né? Inglês, espanhol. Professores, se mais para frente, quando a situação regularizada, a educação, né, das escolas, quiserem marcar uma videoconferência para eu falar dos países que eu fui, que eu vivi, que eu viajei, onde eu morei, né, fazer comparações com o Brasil, os países da América do Sul e outros países. Não sei, estou aqui à disposição, né? Porque na minha cabeça não tem sentido você adquirir um monte de conhecimento se não for para compartilhar. Para que vai ficar guardando conhecimento? Não, é para expandir, para passar adiante. Então, e eu tenho muita experiência, né? Assim, sou uma pessoa privilegiada porque eu tive muita oportunidade de viajar, de morar fora, estudei muito, nunca parei de estudar, nunca paro de estudar. Eu gosto, não é uma obrigação, ninguém me obriga, porque eu realmente gosto de aprender. E quero compartilhar, né? Então, estou à disposição. Quem quiser fazer os comentários, assim, pedir mais lá para frente, quando de outros assuntos, né? Você vai entender melhor o que eu estou falando quando eu falar no vídeo 3, que é sobre o documentário, esse que eu estou falando, e do livro, né? Mas morei também na Argentina, morei na Bolívia, fui para os Estados Unidos, mas não cheguei a morar lá. México, fiquei um bom tempo no México, viajei bastante pelo México. Todos os países da América do Sul, para resumir, eu estive, todos. Ou morando por um tempo, ou visitando, mas quando eu digo visitando, é visitando mesmo, assim, várias cidades, as turísticas, as não turísticas, pegando transporte público, conversando com as pessoas, indo na feira, tendo uma vida como uma pessoa de lá do país, né, assim. Então, isso me deu muito conhecimento sobre aqueles países, né, não ficou assim no superficial, isso que eu quero dizer, ou só uma visão de turista nos pontos turísticos, não. Eu me infiltrei mesmo como uma cidadã daquele país onde eu estava. Então, isso me deu bastante conhecimento e uma visão mais ampla, né, do funcionamento daquela. E claro que também eu estudava sempre antes de ir para um país, para o próximo país, eu lia muito sobre o país, né, buscava informações. E muito disso está colocado lá no meu livro, no livro do documentário, as experiências que eu fui vivendo. O livro é meio que um diário de viagem, as experiências boas, engraçadas, ruins, tristes, perigosas que eu vivi nesses países que eu fiquei viajando por quase 2 anos e conhecendo, ou morando por um período, né, ou passando apenas. Então tem esses relatos, eu vou detalhar mais no vídeo 3. Então, sobre a expectativa, existe uma coisa que tem que ser assim, para ter sucesso, não só com o YouTube, mas em qualquer coisa na sua vida, é a persistência. Estudar muito sobre aquele tema, aquele objeto seu de estudo, né?
cada vez ir aperfeiçoando mais e ter persistência e foco. Então, todo mundo que hoje é famoso no YouTube, por exemplo, teve um começo, né? Ninguém começa com milhões de seguidores de uma semana para outra, às vezes nem de um ano para o outro. Então, com relação a isso, eu tô muito com meus pés no chão, porque com o documentário foi assim. Uma parte eu tinha uma expectativa muito grande, que era no sentido das doações em dinheiro, que eu achava que eu ia ter mais doações e mais gente ia comprar a ideia do documentário e fazer mais doações. E aí foi uma quebra de expectativa, porque isso não aconteceu, foram baixas, mais baixas, né, do que eu esperava, então foi uma quebra de expectativa. Em compensação, superaram as minhas expectativas, uma corrente do bem que se formou, que foi assim uma coisa de solidária, que isso superou muito as minhas expectativas. Eu não imaginava que tanta gente ia me ajudar com a logística, né? Me hospedando, gente que nunca me viu na vida, lá no país não sei qual, me hospedava, abria a porta da casa, me dava a chave do carro para eu andar, assim, quer dizer, superou demais as minhas expectativas. Então eu tive as experiências dos dois jeitos, né? Então isso ensina. Então hoje eu tenho os pés bem no chão e sei que não dá para colocar uma expectativa lá em cima. As pessoas que eu cito, que eu vou citar aqui sempre que eu seguir, que eu sigo, que eu aconselho as pessoas também a verem, não me conhecem, mas não é por isso que eu não vou deixar de compartilhar e falar deles, né? E às vezes até usar algum comentário, e dizer, olha, gostei muito do que essa pessoa falou, concordo, não concordo. Então eu vou citar, né? Muita gente que eu livros, filmes, tudo. E para finalizar, eu queria pedir que as pessoas, né, dessem um joinha. Óbvio que compartilhar não, porque não tem ainda o que ser compartilhado, né? Eu tô só me apresentando, mas dá um joinha que já ajuda. E eu queria pedir que vocês, eu vou colocar embaixo do vídeo, nomes para o canal. Como eu disse, o canal já existe, né? Que era o canal do documentário, mas eu quero colocar lá em cima o nome. Eu pensei em 3 ou 4 nomes para o canal. E aí eu vou colocar aqui embaixo os nomes e eu queria que votação, né? Queria ver o que vocês acham dos nomes. E daí eu vou escolher com a ajuda de vocês aí um nome para esse canal. Então esse é o take 1, né? Logo eu vou gravar o take 2 e o take 3. Os 3 são me apresentando. Eu tenho um roteirinho aqui, porque eu acho importante a gente ter programação, roteirinho, tudo direitinho. Ver se eu esqueci alguma coisa, né? Falei da expectativa, falei das formas, né, os nomes que eu quero que vocês me ajudem a escolher, né, me apresentei, falei que esse canal aqui é para promover um diálogo, conversa, nada de baixaria, nada de xingamento, não é a minha vibe, né, não tem a ver comigo, adoro conversar e, como eu disse, aprender, trocar ideias, né, trocar conhecimento, essa é a finalidade. Então é isso, eu espero que vocês me ajudem dando um joinha, curtindo, e me ajudem também a escolher o nome, tá? Eu vou escrever aqui embaixo as ideias que eu pensei de nomes para o canal. Tchau, até a próxima.